Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Geometria. Lembrando que é o nosso programa semanal, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês a respeito do mercado no momento atual e o que eu imagino que possa vir a acontecer daqui para frente. Estou só abrindo o meu YouTube para ver o chat de vocês, para que a gente possa se comunicar melhor. Só estou pegando aqui rapidinho. Desculpa o nosso atraso aqui, mas ao vivo é um pouquinho mais dinâmico o processo como um todo. Tá, deixa eu pegar aqui o chat ao vivo, beleza? Quem é que está online aqui? Queria saber quem é que está online aqui conosco agora no programa Geometria e vai me mandar os ativos que vocês queiram saber. Né? Boa tarde, boa noite, enfim, toda a turma aqui. Estou vendo qual... O pessoal aqui, o Júnior, está pedindo aqui a visão sobre positivo. Espero que seja agora para o programa Geometria. Entre outras solicitações aqui. Antes de nós entrarmos, eu queria falar sobre o Ibovespa agora. Né? O que está acontecendo com o nosso Ibovespa em si, para que a gente fique na mesma página e assim a gente possa, né, desenhar os cenários para os principais ativos aqui do mercado. Tá? Então, antes de eu responder aqui as perguntas que estão chegando, deixa eu olhar para o Ibovespa em si. Bom, lembrando que nós estamos naquela região de 1,618, né, o que caracteriza uma estrutura de expansão. Estou esperando o pessoal botar a tela, né, a nossa tela aqui para vocês. Ok, pronto, beleza? Bom, lembrando que essa análise ela é em cima, né, dessa situação que nós tivemos de queda, configurando aqui a plataforma como um todo. Só um pouquinho, gente. Essa nível... Ok. Vamos voltar aqui, pode botar na tela. Ok. Então, só para que o pessoal possa também enxergar melhor aqui os níveis de preços que eu estou falando. Tá? Nós chegamos aqui nessa região de 1,68. Querendo ou não, essa região, desde que o mercado chegou nesse patamar de preço, mudou o tom por parte das agências de notícia, né, por parte dos analistas, por parte das pessoas que, de certa forma, geram opinião dentro da Bolsa de Valores, né, no mercado Bolsa de Valores como um todo. Então, existia muito medo em relação ao mercado, quando nós estávamos nessa região aqui em abril, maio, muita gente falando sobre questão do teto dos gastos, risco político, coronavírus e tudo mais, né? Aquela sensação de que as coisas, né, elas estavam mais próximas a sofrer, o mercado estaria mais próximo a sofrer correção do que de fato, né, ir para um patamar de alta e ir buscar os 130 mil pontos. Bom, quando nós chegamos nesse patamar, o que o mercado começa a fazer? Né? Ele começa a mudar a sua narrativa. Então ele começa a entrar num ambiente mais otimista, mais positivo, certo? E a sequência desse movimento, e eu acredito que esse movimento tem que acontecer muito dentro do curto prazo, e esse curto prazo eu falo essa semana que a gente está vivendo, eu imagino que a sequência desse movimento, né, ele possa levar o mercado para essa região de 138 mil pontos. Tá? Então, o patamar que nós chegamos agora, eu espero que ao longo do tempo, né, todo mundo tenha o conhecimento da geometria comportamental e consiga, né, interpretar o comportamento dos preços no mercado, assim como muita gente interpreta, né, interpreta os ciclos econômicos, os ciclos de mercado, né, quando falam de euforia, até pessimismo, né, eu acredito que a gente está numa zona de alívio e caminhando para a gente está num momento de alívio caminhando para um momento de entusiasmo, né? Onde tu começa a perceber uma reprecificação dos ativos, né? Onde as projeções, né, que eram um determinado valor começam a ser elevadas para cima, né? Só que, por que a gente não está num momento de euforia, a gente está num momento de alívio, na minha cabeça? Porque quando a gente olha para todos os resultados que a gente teve agora nos últimos 2 meses, eles vieram acima das expectativas por parte dos analistas. Né? Quando a gente está numa euforia, a bolsa está subindo, os números eles não são acima das expectativas dos analistas, mas o mercado continua subindo, né? Mostrando uma euforia, onde as pessoas elas não estão escutando o que de fato está acontecendo. E agora a gente viu o contrário, né? Os resultados eles vieram acima das expectativas, o PIB veio acima da expectativa, enfim.
vieram surpresas positivas. Ah, existe a inflação? Claro que existe a inflação, não é o problema. Por isso que também o mercado ele não estava tão confiante assim. E continua dando muito foco a esse tema de inflação. Mas quando olhou o relatório Focus de hoje, percebeu o seguinte, olha, existe uma expectativa de alta de juro para esse ano de 2021, mas para que o ano de 2022 não tem alta de juro, se estabilizaria ali naquele 6,5%. E quando tu volta um pouco no tempo, tu vai lá para 2019, quando a gente... 2019, quando a gente começa a perder os 6,5% ali, a referência do 6,5%, 2020, a gente perde a referência ali do 6,5%, o mercado ele fica disfuncional nessa parte de juros, e os juros vai até o patamar que se estava, e todo mundo entendia que o Brasil não teria condições de manter um juros por um período tão baixo, enfim, tanto que está retornando agora e tudo leva a crer que a gente vai fechar aí o ano de 2021 com o juro de 6,5%. Tá? Só que a gente está no meio do movimento do mercado. E esse movimento do mercado, o que eu enxergo é, uma sequência desse processo é para que a gente possa ver o Ibovespa chegar a 138 mil pontos. Qual é o meu cenário negativo? Todo o meu cenário negativo, ele acontece em cima desse último rally que nós tivemos aqui de alta. Tá? Eu tenho que utilizar ele como minha referência. Tá? E quando eu estudo esse rally de alta, o que aconteceria, E gravem bem o que eu vou falar aqui para que vocês possam ir interpretando ao longo dessa semana. Nós não vamos estar juntos, a gente acaba estando juntos só no pre-market, que é todos os dias às 9h15 eu entro junto com o Felipe e com a equipe da BMC, onde eu trago a minha visão para o dia, beleza. Mas só para vocês interpretarem aqui esse movimento mais de swing trade, o que eu estou enxergando, de cenário positivo, então 138 mil pontos, mas o que eu enxergaria de cenário negativo? Bom, o cenário negativo seria um mercado ao longo dessa semana que não conseguiria se desenvolver, certo? Ele ficaria amarrado, trancado, onde toda essa tese estaria aqui abaixo desses 132 mil pontos. Então o mercado ficaria preso dentro dessa região aqui dos 132 mil pontos, e 128 mil pontos, entre 128 e 132, e passando o tempo, viria alguma notícia com um tom mais negativo, que faria com que o preço pudesse cair. Até onde eu imagino que o preço possa cair? Eu imagino que o preço possa cair até essa região de 125 mil pontos, certo? Que não seria algo positivo. Por quê? Porque a gente voltaria para patamares de preço que nós vivemos ali no final de dezembro. Início de janeiro. A gente voltaria para aquele momento do mercado do início deste ano. Então, para que a gente mude de sentimento, bom seria mesmo que o mercado conseguisse avançar, que a gente conseguisse trabalhar em direção aos 138 mil pontos, depois fôssemos em direção aos 145 mil pontos. Isso seria muito positivo para continuar esse rally de alta e a gente abandonar esse movimento, porque esse movimento do mercado que navega aqui nessa região onde nós navegamos aqui no início do ano, no início de janeiro. Isso aqui para trazer aqui só um tom uma visão mais macro aqui em cima do que eu estou enxergando e analisando em cima do Ibovespa, para que a partir daqui a gente possa traçar as estratégias em cima dos ativos que vocês vão solicitar aqui agora, tá bom? Então vamos lá, galera chegando aqui. Bom, Rafael Libório, boa noite, Guga, pode olhar, vamos olhar aqui, qual é o código? DXP3, Dexuspar. Bom, o que eu enxergo aqui para Dexuspar, Vamos ver o que tem de cenário, o que nós podemos trabalhar aqui, que contexto nós podemos trabalhar. Vamos lá. Quando nós olhamos para o movimento que aconteceu ali entre 2011 e 2013, que foi de fato um movimento direcional de baixa, a gente teve a maior desvalorização no tempo, eu acho que esse é o grande referencial para ela, e o que de certa forma traria como base a referência do que nós podemos esperar
de alta, né, por parte do ativo. O que eu enxergo aqui é a condição de, no máximo, chegar nesse nível de preço aqui de 68, 69 reais. Tá? Então, a minha percepção, a minha visão em relação a ela é que a gente possa chegar aqui até esse nível de preço aqui de 69 reais, está agora 49,20. Tá? Então, o upside seria aqui esse último movimento. Mas olha, né, o quanto veio se desenvolvendo, né, a cotação do ativo, e acho que como, até por caráter de estudo, tá, o quanto teve de alta, né, de crescimento aqui no ativo em si. Quando a gente tinha o ponto, nosso ponto aqui C, de fato, né, quando estou olhando aqui o W, porque tu tem toda a informação aqui do ativo como um todo, e tu teve aqui a primeira região onde mostrou que não teríamos mais movimento direcional para baixo, foi nesse ponto aqui, onde nós tivemos um movimento em M, né? Obviamente a gente teve aqui um movimento em M, a gente teve duas etapas deste movimento, tá? Essa segunda etapa eu consigo até traçar a estrutura que se fechou ali atrás, para que a gente possa interpretar, porque toda essa força potencial que destravou o preço e fez chegar nesses patamares agora, ela foi construída aqui atrás, lá no iniciozinho, no final de 2015 e no início de 2016. Tá? Toda a força potencial se criou lá atrás. Então o que a gente está vivendo hoje, tá, em leitura de momento, de time, de mercado, de comportamento do preço, ele já mostrava que existia potencial disso acontecer aqui atrás. Tá? Então, quando nós estudamos até esse movimento que aconteceu aqui atrás, ó, o que se teve? A gente teve aqui uma estrutura lateral, nota que a gente chegou aqui, ó, 38,2, né? O mercado ele destrava valor, sobe, ele cai muito forte, né? Esse cair muito forte que se teve aqui, só para se entender, ele foi uma queda de 50%, mais de 50% em 4 dias. Tá? O mercado depois ele tenta continuar a tendência, volta tudo, tá? E aí entra, né, num período de correção, num período de baixa. Aqui foi 38,2, então o meu ponto de referência, uma vez que ali foi 38,2, seria o mercado conseguir se estabilizar aqui em cima de 78,6 a 61,8. Então seria essa região aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Então o que acontece? Né? O que tu quer ver, de fato? Né? O mercado ficar acima dessas duas regiões, dos R$ 2,10. Era isso que se queria. Nota que o mercado ele consegue fazer isso, certo? E aí depois fica trabalhando até, né, ficar aqui equilibrado acima dessa região de R$ 2,10. Tá? Esses números que eu marquei aqui para vocês, eles são dois números, né, esses níveis de preço, eles são dois níveis de preço que eu acabo marcando, identificando eles em função dessa movimentação que nós tivemos de baixa aqui nesse período de 2013. Tá? Então toda essa região onde eu acreditava que o mercado poderia, né, ficar se normalizando ali, né, as duas tendências, né, forças de alta e forças de baixa, já estavam marcados desde essa época aqui de 2013. Tá? E aí, de fato, o mercado ele conseguiu ficar em cima dessa região, tá? E aí destravou valor e eu acredito que tem espaço, sim, para chegar nesse nível de preço aqui de R$ 69. Tá legal? Beleza? Então, só para interpretar aqui para o Rafael Libório, em cima do pedido dele de DEX. Bom, galera falando aí de São Caetano, conteúdo sempre tops. Yuri Ribeiro pedindo aqui BTOW e Embraer. Vamos lá. Começando aqui por BTOW. O que nós temos aqui? Também a leitura do ciclo, tá? Então eu tinha aqui o mercado chegando em 61,8. Então, uma vez que ele chega aqui a 61,8, o que eu vou olhar? Vou olhar para 78,6.
né? Meu próximo nível é 78,6, depois eu vou olhar para onde? 88,6, depois eu olharia para um cenário mais abaixo. Tá? O que aconteceu? O mercado ali, no 61,8, ele reage, né? Ele tem duas etapas para cima, ele tenta duas vezes subir. Então tem o primeiro movimento de alta, segundo movimento de alta, teve uma estrutura que fechou aqui, obviamente. Tá? Como o mercado só tinha feito uma etapa de queda, ele veio fazer a segunda etapa de queda. E a segunda etapa de queda foi lá em 78,6. Tá? Então agora, BTOW está numa janela de alta. Não tem o que fazer. Está numa janela de alta. E essa janela de alta, ela tem alguns níveis que eu acredito que vai chegar. Primeiro deles, R$ 79,00. Tá? Segundo nível que eu enxergo, 86. A partir daqui, de 79 a 86, o que eu vejo é o seguinte, olha, existe uma possibilidade muito boa, né, de os números em relação à retomada da atividade serem percebidos dentro das empresas de varejo. Isso acontecendo, vai destravar preço, vai acelerar essa velocidade de alta e nós vamos ver BTOW chegar lá na região de R$ 131, que querendo ou não, é muito próximo do topo que nós tivemos ali entre julho e agosto do ano passado, tá? De 2020. Então, esse é o cenário, essa é a fotografia. Para mim, o ciclo de baixa fechou, que é a primeira coisa que eu tenho que olhar. Por que eu primeiro olho o que está fechado? Né? Porque para entender a alta, primeiro eu tenho que entender qual foi a baixa que se fez. Porque, querendo ou não, é uma questão lógica e muito simples. O passado nós temos certeza. Pô, ele é meio óbvio. Né? É só tu olhar para trás e tu consegue ir interpretando o que aconteceu em cada um desses momentos. Então, quando tu olha para trás, né, tu consegue enxergar, tu tem uma certeza do que aconteceu e tu consegue explicar. Beleza. Né? Até aí tudo bem, mas não me ajuda a dizer se é para comprar ou para vender. Quando eu consigo perceber que algum ciclo está fechado, então já está encerrado, mostrou passado, e eu tenho sinais do mercado de que nesse nível que o mercado fechou o ciclo, ele já reagiu muito forte, que é o caso que aconteceu aqui nesse nível de preço, eu tenho, né, aconteceu principalmente aqui no dia, deixa eu só pegar aqui a data certinha, no dia 13 de abril. Tá? No dia 13 de abril nós tivemos ali o dia que reagiu. Por quê? BTOW subiu naquele dia 8,97%. Então é uma mensagem que o mercado te deixa. Né? Uma mensagem de que nesse nível de preço o mercado ele vai começar a reagir e vai começar a reagir forte. Só que o que acontece depois disso? O mercado ele tenta, né, depois desse processo de reação, que é o primeiro movimento de resposta de uma tendência negativa, porque querendo ou não, né, o que tinha acontecido com o BTOW? Estava acumulando aqui uma queda de 54% em 160 dias. Então, estrategicamente, se tu vai tentar interpretar o mercado e compreender o que está acontecendo, né, pô, você tem uma resposta muito boa num curto espaço de tempo, mostrando, olha, alguma coisa mudou e o mercado ele começa a saber mais do que eu sobre, né, B2W e o que está acontecendo aqui com o preço. Né? Então, o mercado depois ele tenta continuar a tendência em duas etapas, tentou continuar a tendência aqui em duas etapas. Primeira etapa nesse período, segunda etapa esse movimento mais intenso, e aí, né, bate lá naquela região onde eu queria que fechasse uma estrutura de preço maior, um ciclo maior. Né? E aí o mercado ele reage, começa a reagir e começa a reagir bem, e eu acredito que essa reação, né, esse primeiro movimento, ele vai terminar com, né, numa região onde já das mínimas vai estar acumulando 38% de alta, podendo chegar a 50% de alta da região das mínimas, tá? E o meu melhor cenário para B2W seria subir 129% em relação às mínimas. Tá? Então, estrategicamente, tem uma janela aí muito bacana, muito interessante para surfar B2W. Obviamente, basta tu ligar um rastreador de tendência para que você fique posicionado na tendência de alta. Se por um acaso alguma coisa acontecer, né, surgir algum evento inesperado, pô, você tem algo para, né, te dar um critério para poder zerar a posição e voltando à tendência de alta, você volta a tomar decisão sempre tendo um para onde, né, imaginar, para onde esperar que o preço possa chegar. Né? Então, tu tem que estar sempre equalizando, querendo ou não, três pilares, né, que é as janelas de oportunidade do ativo, do mercado como um todo, que é o que a gente está olhando aqui. Né? Então, a gente está olhando aqui as janelas de oportunidades do ativo, como é que ele está se comportando ao longo do tempo.
Tu tem que alinhar as tuas capacidades financeiras, né, porque, querendo ou não, cada um tem uma tolerância a risco diferente e singular, e também a questão dos seus objetivos financeiros. Então, as tuas capacidades, elas de certa forma vão te limitar, vão te restringir, né, ao quanto tu vai conseguir suportar de risco, e os teus objetivos financeiros, né, eles vão justificar o trade-off que tu vai estar fazendo. O que é o trade-off? Tá? Para a gente entender, né? O trade-off é toda a troca que tu tem a troca que tu tem quando tu toma uma decisão. O que tu perde para poder ganhar? Então, tu abre mão do uso do recurso financeiro, né, certo, tangível no presente, para, né, ter, de certa forma, um resultado no futuro que ainda não é tangível, né, ainda não está concretizado, tá bom? Só para a gente interpretar também, vocês também entenderem um pouco como é que funciona a minha cabeça quando eu estou analisando e interpretando os mercados. Vamos lá, dando sequência aqui. Próximo pedido também do Yuri aqui, Embraer. O que eu estou enxergando aqui, Embraer, tá? Acaba, pessoal, que toda análise, né, as últimas quedas que nós tivemos mais significativas, elas aconteceram no evento, né, do Covid Crash. Então, uma coisa que tem que entender, aquela queda, ela ampliou muito a volatilidade do mercado. Tá? Ele deixou o mercado mais volátil e uma percepção de preço, né, também muito distorcida. Então a gente está ainda vivendo esse fenômeno. Tá? Então acaba que os movimentos do mercado, né, as projeções que eu consigo enxergar de preço para o mercado, elas não são pequenas. Não tem o que fazer. Tá? Tem algumas pessoas que se surpreendem, mas alguns ativos já fizeram seus movimentos. O pessoal se surpreendeu com o que aconteceu com Vale, se surpreendeu com o que aconteceu com Gerdau, se surpreende com o que aconteceu com Petrobras, porque voltam a falar bem agora de Petrobras, pô, mas a gente teve uma janela de oportunidade maravilhosa dentro deste ano. Né? Eu acho que teve um erro de análise em função do viés negativo em relação às questões, né, em relação à nossa política aqui dentro do Brasil. Né? Eu acho que aí o mercado ele exagerou para baixo, abriu uma janela de oportunidade, a Petrobras vem subindo e poucos, né, players no mercado de fato deram devida atenção, na verdade ficaram dando ali muito mais um tom negativo do que um tom positivo para aquela janela, aquela situação que se tinha ali em Petrobras naquele momento. Né? E aí depois que passa, pô, passou. Né? Até sugiro, se vocês quiserem entender um pouquinho como é que eu reagi em relação ao acontecimento, no dia que aconteceu, né, o evento na Petrobras, eu fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube. Então, basta botar no YouTube Google Almeida, e aí vocês vão ver lá que um dos vídeos é eu falando sobre Petrobras. Tem até uma capinha eu botando as mãos na cabeça, assim, do tipo, pô, se era uma oportunidade ou não era uma oportunidade. E eu vou desenhando exatamente o que poderia acontecer, e o que aconteceu na prática foi muito parecido com o que eu vinha desenhando. Né? Então era muito mais para trazer consciência para aquelas pessoas que estavam acompanhando e procurando de fato uma oportunidade, do que simplesmente uma informação que geraria medo ou travaria, né, as pessoas a quererem tomar risco. Porque existe me parece que existe no mercado financeiro ou bolsa de valores que tomar risco é uma coisa feia. E pelo contrário, tomar risco é o que vai fazer com que tu possa de fato crescer. Né? Então tu tem que construir as tuas posições com o risco calculado. Né? E o risco calculado não é perder tudo. Porque é engraçado também, existe uma narrativa aí de que o risco calculado é tu perder tudo em cima daquele ativo. Claro que não. Tu está, né, surfando uma tese, se aquela tese não se concretizar, bom, tu vai perder um pedacinho muito pequeno, calculado, né, altamente controlável por vocês. Certo? Então, tem que ter essa percepção, né, e ir se expondo ao risco ao longo do tempo para que vocês possam se beneficiar dessas grandes porradas, desses grandes movimentos que acontecem na Bolsa, sem um viés, né, que faça com que vocês não consigam surfar, né, da maneira mais saudável possível. Tá? Então, olhando aqui para a Embraer, né, isso tudo foi para explicar por que eu ia pegar esse movimento grande de Embraer aqui. Tá? Eu acho que o divisor de águas, que era o período mais tenso aqui de Embraer, já passou. Tá? Ela aconteceu aqui nessa região de 17,25, certo? E tudo me leva a acreditar
que uma vez que nós tivemos aqui nosso ponto intermediário, aquele ponto de reação, né, que sai das mínimas e o mercado ele reage muito forte, eu poderia até utilizar alguns indicadores para confirmar para vocês, mostrar, mas como aqui é um programa para ir respondendo às dúvidas de vocês, eu tento trazer um pouco esse olhar cuidadoso do explicar passo a passo, né, por que eu estou enxergando essa possibilidade de o preço chegar a determinada região e se por um acaso não chegar, não conseguir se desenvolver, o que eu imagino que possa acontecer de negativo. Né? Muito mais também para vocês entenderem a tese e não simplesmente sair, o Guga falou que o Embraer pode ir a 42. Né? Não, entenda todo o processo, né, que está por trás desse olhar que possa chegar a 42. Tá? Então, quando a gente pega, né, essa movimentação toda que nós tivemos de baixa, reação do mercado, tentativa de seguir a tendência, né, e aí gasta muito mais tempo, mas não consegue penetrar esse ambiente de preço, né, com uma profundidade maior. O mercado ele começa a mostrar lá nas mínimas, né, situações de divergência entre o preço e a média do mercado. A média móvel do mercado. Então tu começa a ter sinais de que, poderíamos entrar num período de rally de alta. E aí, de fato, ela entra nesse rally de alta, se desenvolve, tá? E forte, já está subindo 230%, mais de 230%. E o que eu estou enxergando é que ela ainda possa dobrar de valor, chegando nessa região de R$40 até R$42. Tá? Se tu for falar de 40 para 42, dá ainda 5% de diferença. Tá? Até para a gente também entender, né, os tons do mercado que a gente vai tendo em cada um dos ambientes que a gente vai passando. Beleza? Vamos lá, tentar acelerar aqui um pouquinho. Entraram mais algumas perguntas aqui. Olhar para 1000. A IMC, a turma lá da Sara Invest, pelo menos eu me lembro que gostava bastante dela. Eu acho que a gente tem aqui um bom rally pela frente de alta, tá? Até vou agradecer por ter pedido 1000, eu não tinha olhado nessas últimas semanas para ela. Eu já tinha uma expectativa de que a gente pudesse ter um rally que pudesse ir buscar essa região de acima de R$8, tá? E aqui nessa região acaba que a gente tem o que eu chamo de sincronicidade, tá? Mais de uma estrutura caminha para aquele nível de preço. Então vamos lá, o que eu tenho, tá? Eu tenho esses dois níveis aqui. Eu acredito que esse rally ele tende a acelerar e ir buscar R$6,60 e depois ir buscar R$8,40. Tá? São os dois níveis de preço, tá? 8,40, 8,50, são os dois níveis de preço que eu tenho. Notem, eu estudei essa projeção em cima desses dois movimentos de queda, ou seja, estudei aqui o comportamento da baixa para entender o comportamento da alta. Por que eu faço isso? Porque todo movimento todo comprador se torna um potencial vendedor, todo vendedor se torna um potencial comprador. Tá? Então, a natureza da alta ela surge da baixa. A natureza da baixa ela surge da alta. Isso é papo sobre a geometria comportamental. Quando vocês tiverem oportunidade, por favor, né, assistam alguma aula minha da geometria comportamental. Uma vez por mês eu tenho algum evento onde eu ensino, né, gratuitamente toda a filosofia da geometria comportamental. Quem ainda não teve oportunidade de participar, se inscreve lá no meu site, gugalmeida.com.br e fica atento porque eu vou mandar para vocês sempre que tiver um novo evento ao vivo, eu vou estar compartilhando com vocês. Todo o conteúdo da geometria comportamental ele é feito ao vivo, né, e não vai ficar gravado. Tá? Então participem dos eventos porque vai fazer todo sentido para vocês entenderem, né, toda a dinâmica, todo o meu pensar sobre a geometria comportamental. Beleza? Então, notem que esses dois números, né, essas duas projeções, elas nascem, né, desses dois movimentos de baixa que nós tivemos aqui no passado. Tá bom? Então, a projeção do R$ 8,50 está relacionado a este movimento que nós tivemos de baixa aqui, entre o dia 13 de julho de 2020 e 29 de outubro de 2020, e
a projeção de R$ 6,65 está, né, ela aconteceu por causa do movimento que aconteceu entre o dia 17 de fevereiro e 18 de março também de 2020, tá bom? Então essa é a minha projeção que eu tenho para 1000. Legal? O iniciante Zan está pedindo ali para olhar Cogna. Vou olhar com o maior prazer. Eu acho que Cogna foi um dos ativos emblemáticos do ano passado e me parece que chegou a hora dela começar a reagir. Tá? Enfim, mesmo pensar, mesmo o contexto do resto todo do mercado, claro que ela no tempo dela, tá? O que eu estou enxergando aqui para a Cogna, certo, de uma maneira mais conservadora, certo, é que possa voltar para essa região de R$ 7,30, nível de preço que ela trabalhou. Olha que interessante, né? E aí, isso que é legal da geometria comportamental. O que eu fiz? Eu peguei essa movimentação de baixa, fiz a minha projeção de alta, chego em 7,30, tiro o zoom e vou tentar entender aonde o mercado trabalhou para trás, né, nesse nível de preço. E querendo ou não, essa região de 7,30, ela foi bem intensa aqui nesse período, ó, depois da reação que nós tivemos, né, do período de Covid Crash. Então, eu acho que é um marco para a Cogna, tá, superar essa região de 7,30. Então, eu fico confortável com a minha projeção de que esse rally que já iniciou, né, ou está iniciando aqui, está começando a acelerar, que está agora a R$ 4,80, ele tende a ir buscar a região de R$ 7,30, tá bom? Então, essa é a minha visão por hora aqui para o iniciante sobre Cogna. Legal? Olhar aqui B3. B3SA. 3. Começaram a surgir concorrentes, né, ou potenciais concorrentes para B3. Eu, de certa forma, eu acho que seria super positivo, tá? Eu acho que a concorrência fortalece, tá? E o que eu estou enxergando aqui para B3, eu não vou ser, vamos lá, né? Eu não vou ser muito pessimista, tá, em relação a esse ambiente. Eu vou tentar ser um pouco otimista, mas eu tenho que analisar o que está fechado. Tá? E esse rally de baixa que nós enfrentamos nas 2 semanas atrás, tá, ela veio fazer essa estrutura aqui em ABCD. É isso que veio fazer. Tá? Então, acho que essa reação ela ainda não está pronta para entrar numa tendência muito forte de alta. O que eu vou esperar? Nós tendo essa primeira movimentação de alta, acredito que nós vamos ter o nosso período de correção, de ajuste, 2 etapas de correção, e aí sim nós vamos ter um ambiente que vai ser joia, bacana para se tomar risco em B3. Tá? Por hora, eu estou esperando que esteja mostrando sinais de que esse ciclo de ajuste, esse ciclo de correção tenha chego ao seu fim. Tá? Mas eu não estou confiando em tomar posição em B3. Tá legal? Ela veio para o meu pior cenário. Ela não conseguiu se desenvolver na alta. Ela veio para o meu pior cenário que eu tinha de B3. Vamos lá, pessoal. Para terminar aqui, para o João Guimarães, ele está me perguntando o que houve em Neogrid. Olha, para mim, eu acho que tem um excesso de expectativa em Neogrid, né? Para mim, ela está chegando aqui no meu pior cenário que eu tinha, que era a região de 5,90, está terminando todo o ciclo de baixa. Eu acho que logo, logo vai, né, começar a ter um processo aqui de reação e eu acredito que possa voltar ali para a região de 7,20, 7,50, né, sendo o primeiro movimento aqui de reação em Neogrid. Tá? Me parece que a volatilidade está baixando bastante. Tá? E me parece que logo, logo tem aqui, nós vamos enxergar aí um dia onde o mercado vai ter uma reação muito forte e aí provavelmente vai voltar
né, a ter um movimento direcional, mas eu por hora consigo enxergar, né, recuperar ali para 7,20, 7,45 no máximo, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse foi o nosso programa Geometria dessa semana. Espero que tenham gostado. Tragam na semana que vem as suas dúvidas, tragam suas perguntas, porque eu vou estar aqui com vocês a partir das 18 horas na BMC, sempre ao vivo, compartilhando as minhas melhores visões e opiniões em relação àquilo que vocês têm de dúvida, né? aos ativos que vocês me solicitam. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos ao vivo com o programa Pre-Market, onde vou estar junto com o Felipe e o Marco Saravalli, e logo depois toda a equipe da BMC continua com a programação, trazendo todas as melhores informações do mercado financeiro para vocês. Ok? Muito obrigado por terem estado aqui comigo, uma boa noite, bom descanso. Tchau!